Irmãos, nesta tarde tão agradável, choveu um pouco, uma chuva abençoada que nos deixou mais confortável em relação ao clima. Mas estamos aqui na casa do Senhor para trazermos a sua palavra. A palavra de Deus que vamos, neste momento, fazer a leitura do texto de Mateus 7, dos versos 13 ao 14. São dois pequenos versos. Faremos então esta leitura do texto do livro de Mateus. E a palavra do Senhor nos diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Amados, oremos. Senhor Deus, Pai de misericórdia, na Tua presença nos apresentamos, nos colocamos para ouvir a Tua palavra. A Tua santa palavra que nos exorta, que nos anima e que é luz para o nosso caminho. Receba toda a glória para si. Aqui, simplesmente, humildemente, seremos instrumento da Tua palavra, Pai. Amém. Em nome de Cristo, amém. Amados, esse texto que acabamos de ler, a palavra de Deus, esses dois pequenos versos, ele pertence ao famoso, e quem nunca ouviu ou nunca leu, é muito complicado para falarmos isso na frente dos irmãos, até porque se trata do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que traz inúmeros ensinamentos. E a parte destes versos, Jesus começa com a sua aplicação, já no sermão. Ele já está aplicando para o povo o sermão, nestes dois pequenos versos aqui. É o início da aplicação do seu sermão. E ele faz essa colocação entre porta estreita, porta larga, os caminhos, caminhos largos, caminho estreito, para que a gente possa entender. Mas dando uma geral no que seria o Sermão do Monte, que começa em Mateus 5, que Jesus pregou, falou de forma enfática os seus ensinamentos, as suas doutrinas, falou sobre as bem-aventuranças, sal da terra, falou sobre os homicidas, do adultério, dos julgamentos, da vingança, do amor ao próximo, a prática da justiça, como se deve dar esmolas, ensinou a orar com a oração conhecida como Pai Nosso, a oração dominical, como jejuar, falou sobre os tesouros dos céus, a luz e as trevas, os dois senhores, e também sobre a ansiedade pela vida, o juízo temerário. E por fim aqui, já para ele completar esse sermão, ele vai falar sobre as duas estradas. E é justamente nesse contexto que a gente já fez a leitura aqui desses dois versos de Mateus 7, do verso 13 e 14, e alguns estudiosos falam que Jesus se referia nesse trecho aqui a uma colocação do Salmo 1. O Salmo 1, na sua colocação, diz assim: Bem-aventurados o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos encarnecedores.
Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha. Então vejam que semelhança quando Jesus fala desses caminhos, o caminho dos ímpios e o caminho dos escolhidos, dos santos. E Jesus, através do seu ministério, ele envolvia 3 pontos principais que a gente pode estar vendo aqui. O ensinamento, ele nos ensinou e continua nos ensinando através de sua palavra viva. A pregação e também da cura da nossa alma, do nosso ser, que muitas vezes é empobrecido pelas nossas maldades, coisas que vão ao nosso coração, que muitas vezes são maldosos. E tudo isso culminava para revelar a natureza e o propósito do reino de Deus. É aqui também onde os teólogos dizem que foi enaltecido e aberto o reino de Deus, através de Cristo, que antes, no Antigo Testamento, ele apenas era revelado para uma determinada pessoa em um determinado momento, numa certa região ali de Jerusalém. E com a vinda de Cristo foi aberto para todo o seu povo, todo o povo que nele crê, o reino de Deus foi estabelecido. E já neste mundo. E, irmãos, é muito bonito esse contexto do sermão de Cristo, lá no monte, que nos deixa muito felizes, porque tem um conhecimento e, olha, tem uma grandeza gigantesca, e eu aconselho aos irmãos a lerem também, novamente, se não leram, mas leiam o Sermão do Monte. Ele tem muitos ensinamentos para nós. Porque Jesus viu as dificuldades do povo naquela época e entendia. E aí ele foi pontuando todos os pontos até chegar na aplicação. E a gente pode utilizar também uma ilustração para entender esse texto com a seguinte ilustração. Quando nós vamos ao supermercado, vamos no intuito de escolher lá os nossos alimentos, olhamos nas gôndolas, nas prateleiras, lá tem marca X, Y, Z, de cor azul, branco, preto, temos sabores azedos, doces, temos de tudo ali para escolhermos. E fazemos a nossa escolha, temos as nossas preferências. E o mais interessante, ontem a gente foi no supermercado e a gente passou por isso. E a gente vê que a gente busca o menor preço, daquele produto da nossa preferência, buscamos aquele biscoito que a gente gosta, enfim. Isso é uma alusão de escolha. Nós passamos isso, porque a gente gosta de escolher. Nós gostamos de escolher. Gostamos de escolher 1, 2, 3, 4, 5. Quantas vezes, quantas escolhas tivermos e nós realmente gostamos de escolher. Tudo tem que estar do nosso agrado. Tudo tem que estar do jeito que a gente quer. Está lá. Você escolheu. Escolhi. Se não for para escolher, aí não se tem aquela motivação. Amados, aí é que está o problema. É o grande dilema que Cristo entendeu lá no Sermão do Monte, falando a respeito dos dilemas vividos pelo seu povo naquela época. E o problema da minha vida cristã se inicia quando eu levo essa forma de pensar de supermercado para as questões eternas, nas questões da salvação. Quando eu levo essas questões de supermercado, quando eu penso nas coisas de Deus, a gente começa a se decepcionar quando começa a pensar dessa forma. E lamento
é decepcionante mesmo. Olha, por quê? Porque isso é decepcionante. Quando a gente leva por esse lado de escolhas, múltiplas escolhas. Porque foi assim, do jeitinho que a gente leu nos 2 versos aí de Mateus 7, a palavra de Deus só nos dá 2 opções. 2 opções. E aí a gente se frustra. Por quê? Olha só, amados irmãos, na porta larga entra tudo. Tudo entra na porta larga. Na porta estreita, você deixa tudo. Deixa a sua vida, você nega a si mesmo, nega aquilo que você... é o meu sonho. Negue-se a si mesmo. Foi ordem de Cristo. E entra sozinho, individualmente, sem ninguém. Essa é a porta estreita, aonde se tem muitas dificuldades de verdade. Mas se os irmãos olharem em João 10, no verso 9, a gente vai ler o seguinte: a palavra de Deus nos revela a seguinte questão. Cristo dizendo para nós: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Cristo é a porta, esta porta estreita. E observe as características do caminho fácil, espaçoso, largo, confortável. É o caminho da diversidade das verdades. Olha aí o que dizem. Não existe verdade absoluta, cada um segue a sua e faz a sua verdade. É assim que eu penso e vou viver assim. Essa é a diversidade que se fala, de criar a sua própria realidade para viver o Evangelho de Cristo, que nos manda por um lugar estreito. E por um caminho estreito, por uma porta onde só cabe eu, ou só você. O caminho da frouxidão, o caminho da frouxidão moral, você age de qualquer jeito, e aí vem aquela frase que a gente já está até acostumado, já virou bordão. E quem é você para apontar o meu erro? Quem é você? É aquela pergunta que desarma a nossa condição, às vezes, de cristão, porque a gente se rende à frouxidão moral. E com isso, vemos multidões de pessoas transformando o culto sagrado em show, fazendo da fé o mercado, até uma alusão ao supermercado. Não é mera coincidência, não, porque lá eu vou escolher o que eu quero, aquilo que eu quero para a minha vida. Infelizmente, tem acontecido isso. Amados, no Evangelho, no Velho Testamento, o profeta Jeremias, no capítulo 21, no verso 8, ele fala ao povo de Deus naquela época, porque passava exatamente o que nós estamos vivendo nos tempos de hoje. E assim diz a palavra de Deus lá em Jeremias: a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. A palavra de Deus é clara. Veja mais uma vez, amados, 2 opções. Você escolhe o caminho da verdade, o caminho da mentira, o caminho da vida, o caminho da morte, a porta estreita, a porta larga. O profeta da parte de Deus fala ao povo para entendimento de que só existe 2 opções. 2 opções. E muitos acham que podem ter a conhecida terceira via. E aí, novamente, lamento informar,
Não existe uma terceira via, uma opção sua particular. Não existe. Criei aqui algo na minha mente. O coração do homem é enganoso, engana a si mesmo. E muitos, e aí inclusive no mesmo sermão, Jesus vai falar lá no final do seu sermão, vai falar a respeito dos falsos profetas. É quase que justamente isso que estamos falando aqui. Aonde as pessoas são inumeramente enganadas por essas fantasiosas ilustrações através do uso, aliás, do mau uso da fé. Deus nos proporcione acreditar que somos cada vez mais incapazes. Por quê? Porque dependemos da graça. Se não fosse a graça, não estaríamos aqui. Às vezes você diz assim: tropeço, caio, peco, peço perdão e recomeço. Ergo minha cabeça porque eu não vou mais me atormentar pelos meus erros. Eu tenho Cristo como meu Salvador, aquele que me resgatou por preço muito caro. E como eu falei, não dá para aplicar o modo supermercado, né, para as questões da salvação, porque a gente tem vivido tempos onde as pessoas dizem que temos que fazer boas escolhas para termos boa vida, para termos sucesso nisso ou naquilo, para termos uma boa vivência com diversas fontes e pensamentos precisamos nos aplicar. Mas isso não quer dizer que você não vai ser um cristão que se levanta. Como exemplo, a gente tem João Batista, que se levantou contra o pecado e que gritou contra o pecado. E, por fim, sabemos a história como terminou. E aí eu te falo, irmãos, de boas escolhas, a porta larga está completamente cheia. Está repleta de opções agradáveis, de opções que possam estar proporcionando o bem-estar desse povo que está se perdendo. Então, Jesus, já nas partes finais do seu sermão, nos mostra lá em Mateus, no verso 7, no capítulo 7, no verso 24, que ele fala também de duas escolhas. O homem que construiu a sua casa sobre a rocha e o que construiu sobre a areia. Vejam só essas escolhas. Ele diz no verso 25: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e não caiu, porque fora edificada na rocha. Verso 26. No verso 26 diz assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa. E aí cai já no verso 27, ele continua e diz: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vejam só, irmãos, Jesus utilizando aqui essas duas comparações para explicar apenas uma. Na conclusão, Jesus nos faz um convite de forma clara para estarmos atentos na nossa vida de caminhada cristã, para ouvirmos a palavra do Senhor, para lermos a palavra do Senhor, para estarmos presentes em oração, para estarmos atentos à comunhão com os irmãos, para estarmos observando os seus preceitos, pedindo perdão quando necessário, se tropeçar, reconhecer com humildade e levantar.
Ouvirmos as palavras do Senhor e Ele nos pede para praticar, colocar em ação a fé, aquilo que Ele nos ensina. A prática é o grande conselho de Cristo Jesus. Ele nos fala através dessas duas comparações da casa que foi construída na rocha e a casa construída na areia, e nos remete a entender que precisamos construir os nossos sonhos, as nossas realidades na sua palavra, na rocha que é Cristo Jesus. Não dá para ter opções coloridas, opções sortidas, se Cristo apenas nos dá apenas essa opção, essas duas opções. Porque Ele mesmo disse lá, como eu falei para os irmãos aqui, lá em João, o que fala lá em João é que temos apenas o caminho, né? A porta, perdão. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou o caminho, diz Jesus. É o caminho que nos aponta para a nossa salvação. Não há salvação fora de Cristo, fora do caminho de Cristo. O caminho estreito é difícil. E hoje, um pouco antes de vir para cá, me preparando e finalizando esse contexto aqui do sermão, conversava com o pastor Adalberto. E exatamente quando eu colocar aqui um caminho, falando sobre o caminho estreito e as dificuldades que temos no dia a dia da nossa vida, ele me falou uma frase que eu até disse a ele, que palavras tão bonitas, tão lindas, e ele disse assim: a graça supre o que nos falta. Se não for a graça de Deus para nos socorrer, nos dar o sustento e nos trazer para dentro dos caminhos do Senhor, na sua casa, nos colocar de joelhos para a oração, nos quebrantar, se não for a graça, nós não conseguiríamos suportar, porque só a graça dele é que nos basta, é o suficiente, é o combustível para andarmos nesse caminho estreito, para não desviarmos nos atalhos que nos levam lá para o caminho largo. Tem muitos atalhos que nos levam para lá. E a decisão de seguir a Cristo, o caminho da verdade e também da vida, é sem dúvida o maior de todos os conselhos que poderíamos receber na vida. Seriam conselhos preciosos. Sabe aquele momento em que as pessoas chegam para a gente e dizem assim: muda de vida, mude a direção, olha aí, presta atenção, mude a direção, mude o seu caminho, esse caminho que você está indo, mude. Ainda está em tempo, diz o Senhor no seu Evangelho, que enquanto estamos debaixo da graça, precisamos estar o tempo todo clamando por essa graça. E eis que Ele está à porta e você bate e ela se abre. E por se abrir, a gente entende que Cristo está do nosso lado. E esse lado é o melhor lado que existe. Talvez o cristão diga que o fardo é pesado, é difícil carregar, caminhar, existem pedras, pedregulhos, espinhos, dificuldades, mas precisamos nos ater de que o caminho certo é este, porque o destino para os salvos é a salvação e vivermos eternamente na glória. Amados irmãos, entender todos esses mistérios que Cristo quer nos mostrar é entender um pouco a respeito também da nossa salvação. Ela depende exclusivamente de que estejamos no caminho certo.
nesse desejo de estarmos caminhando com Ele de forma concreta, viva, sem desvio, sem nos desviar dos nossos caminhos. E que Cristo possa nos conduzir sempre, nos ater aos nossos problemas, às nossas dificuldades. Temos muitas, desemprego, doenças, mortes, enfim, o mundo está caótico, mas quando a gente lê esse mesmo Evangelho a partir do capítulo 5, e que Cristo faz toda essa narrativa do mundo daquela época, a gente vê que não existe diferença do tempo dele viver e o tempo que nós estamos vivendo. As dificuldades do ser humano são sempre as mesmas, e só através dele é que nós encontramos esse conforto. Cristo é o nosso Salvador. A todos aqueles que nos ouvem em casa podem estar se perguntando: preciso voltar nesse caminho? Ainda dá tempo, está em tempo. Estamos todos convivendo uns com os outros, precisamos estar atentos e vamos na caminhada vencer, porque Cristo é conosco. Sabemos das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas deficiências, mas precisamos vencer com Ele, porque só a graça é que nos basta. Amados irmãos, esse momento é um momento bem ímpar, porque quando criança, o meu pai pregava exatamente este pequeno trecho da Bíblia para mim, sem conhecer de teologia e sem entender. E ele falava exatamente isso. O caminho estreito é muito difícil, mas só com a graça de Deus. O pastor Adalberto falou perfeitamente sobre essa questão. E que isso nos conforte sempre, que nos dê sempre ânimo para renovarmos sempre a nossa fé, a nossa esperança nesse Jesus que está presente em nossas vidas. Todos os dias. A semana começa hoje, amanhã, depois de amanhã, e sempre temos que estar firmes com Ele. Na oração, na perseverança, na comunhão, em tudo que Ele nos deixou para edificarmos a nós e buscarmos a nossa gloriosa salvação. Sempre, todos os dias. É um desafio gigantesco. Precisamos estar atentos a isso. Amados, que Deus nos abençoe, que nos dê uma semana abençoada e que Jesus esteja na nossa vida, seguindo nesses caminhos, mas no caminho estreito, no caminho que leva à salvação até Ele. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Agora vou chamar aqui o pastor Adalberto para que faça a oração sacerdotal. Irmão, obrigado. Meus irmãos, boa tarde. Que a graça do nosso Deus esteja sempre conosco, como foi pregado aqui. É bom ouvir Deus falar e é bom também observar o quão Deus tem sido gracioso com nossa humilde congregação. Há algumas semanas atrás eu precisei de um pregador e o irmão Lorivaldo estava disposto a isso. E eu tive que ouvir de longe, ouvir pela Rádio Missões, a pregação onde o irmão Lorivaldo pregou sobre a depravação total do homem e o quanto o homem é dependente de Deus, porque sem a graça de Deus ele só apresenta perversidade e imoralidade. O irmão Osmar, os nossos dois presbíteros estiveram dispostos aqui a pregar sobre o nosso Deus. E os dois trouxeram grandes edificações para a igreja, porque não eram eles que estavam falando, mas o Espírito Santo usando o que eles falavam da palavra de Deus. Eu fico muito feliz em ver que a congregação está avançando, está adquirindo maturidade e estão começando a desenvolver cada vez mais na graça do nosso Deus. Louva a Deus pela vida de todos que aqui estão, os irmãos que sempre estão presentes e aqueles que foram chamados para ministrar a palavra, que estão
abraçando, não é, esse desafio. Temores vêm, nós trememos nesse momento, no entanto, a gente vem para cá porque a gente confia que é Deus que age e não nós que somos capazes para tal. Recebamos, irmão, vamos orar primeiro, irmãos. Eu peço ao irmão Lorivaldo que nos conduza em uma oração agradecendo a Deus, respondendo a Deus a mensagem que Ele nos trouxe através do seu servo Osmar. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos por este culto maravilhoso desta tarde, ministrado pelo teu servo Osmar. Nos edifica, Senhor, espiritualmente e fisicamente, e que seja feita a tua vontade e não a nossa. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, que a graça do nosso Deus esteja com todos vós e que aquele que não ama ao Senhor Jesus Cristo seja anátema. Amém. Amados irmãos, eu quero também informar os ouvintes da Rádio Missões a respeito do que vai acontecer aqui no dia 16 de setembro, aqui em nossa congregação em Bezerros, Pernambuco. Só lembrando o seguinte, olha, muitas famílias enfrentaram dolorosas crises emocionais devido aos transtornos de ansiedade e também de depressão. Todos nós sabemos que muitas famílias sofrem com isso. E o Brasil já é o país com o maior número desses casos, de ansiedade. A gente tem visto isso nesses últimos anos. E nós, aqui que fazemos a Igreja de Bezerros, gostaríamos de convidar a todos para uma palestra, e é uma palestra gratuita sobre o tema, esse tema tão controverso nos dias de hoje de saúde emocional. O nosso pastor Adalberto e também psicólogo clínico, ele irá no dia 16 de setembro fazer uma palestra gratuita. Você é o nosso convidado, venha, sinta-se à vontade. Estaremos aqui na sede da igreja, que fica aqui na rua Félix Rocha Vanderlei, número 20, bem vizinho aqui à Panificadora Esperança. Venha buscar essa informação e com essas informações em poder das suas mãos, você terá como conduzir-se de forma melhor possível. A todos que nos acompanharam, nosso muito obrigado e contamos também com essa participação de todos. Pronto, irmãos, o culto está encerrado. Os irmãos podem se cumprimentar e vamos para o nosso momento ágape, confraternizar,